estar trazendo algo do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Cadê as crianças? Tragam as crianças aqui na frente, esses pequeninos lindos. Vamos orar antes deles descerem. Não, vem aqui. Isso, moça linda. Eita, glória a Deus. Aleluia. Cadê o restante dos bebês? São esses aqui? Amém? Ah, tem mais aí, ó. Glória a Deus. Está desligado aí? Liga ela, irmão. Dá um beliscão nela aí, é brincadeira. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Quem que quer orar? Quem quer orar? Quem quer orar? Quer orar, Davi? Não? Não. Senhor Jesus, obrigado pelas tias que vão nos dar aula lá embaixo. Que o Espírito Santo possa usar a vida dela. Em nome de Jesus. Eu vou ser obediente. Amém. Podem ir. Acho que nós vamos fazer essa oração com a igreja também, e eu vou ser obediente. Eu gostei. Né, pastora? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá novamente. Oremos ao Senhor. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã tão gostosa, Senhor, de estar na sua presença, estar diante de ti. Podemos sentir o Senhor, ó Deus querido, pairando neste lugar, Senhor. O Senhor ministrando, Deus, sobre cada coração. O Senhor falando, ó Deus querido, sobre a família, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continua, Senhor amado, e usa, Senhor, a sua filha, Senhor, pastora Márcia, diante de ti. Usa ela nas suas mãos, Senhor, do quanto o Senhor tem colocado já sobre o seu coração, que ela venha saber expressar em palavras, Senhor, que a sua palavra, Senhor, possa ser rema, Senhor, revelada, Senhor amado, para cada vida, Senhor, nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós pedimos, Deus, e te agradecemos. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Faz tempo que eu não prego, acho que faz uns 4, 5 meses já que eu não prego. Ah, faz. Desde o ano passado, né? Não, foi, acho que a última vez foi antes da cirurgia do meu filho. Setembro, é verdade, faz bastante tempo. Mas nem por isso nós deixamos de nos alimentar da palavra do Senhor, não é verdade? Glória a Deus. Então às vezes a gente fica pensando, pai, o que a igreja está precisando ouvir? O que eu estou precisando me alimentar, né? Toda vez que a gente é chamado para pregar, você fica, vou falar sobre o quê? É onde a gente tem que buscar realmente em Deus algo que venha para todos nós. Aí eu fiquei olhando assim em volta, na rua, em casa, no trabalho, observando as pessoas, né? E o que eu percebi? Você vê gente correndo de um lado para o outro, o tempo inteiro. Você olha para o semblante das pessoas, as pessoas andam com o semblante baixo, carrancudo. A gente tem visto muita tristeza nas pessoas. Só que se a gente olhar para nós também estamos vivendo toda essa tristeza, né? Então, é um descontentamento geral. Aí eu falei, Deus, o que o Senhor está querendo me mostrar com isso? A falta de alegria no nosso povo. Não é só do povo que está no mundo, no povo de Deus. Porque você pega muitas famílias cristãs e você vê a tristeza dentro de casa. Você vê a desunião entre marido e mulher. Você vê a falta de educação com os filhos. E isso está acontecendo nas famílias cristãs. Não são nas famílias que não conhecem Deus, são nas famílias que conhecem Deus. Então aí eu fui buscar na palavra do Senhor que alegria
alegria que está faltando para nós? O que está faltando a gente buscar para ter essa alegria, para ter prazer de viver? Porque tem muita gente que fala assim: se Deus me levar hoje, está bom. Não tem mais prazer, não tem mais vontade de ficar aqui, porque são tantas dificuldades, são tantos os problemas que a gente quer se livrar. Muitos se dão um tiro na cabeça para se ver fora do problema, não é verdade? Então vamos ver o que a palavra de Deus pode nos ensinar nesse sentido. Abra a palavra do Senhor em Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 4 e 5. Todos acharam? Alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu direi: alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O que o Senhor está falando para nós? Que nós temos que nos alegrar sempre. E a amabilidade nossa tem que ser vista por todos. O que seria isso? A nossa fisionomia, aquilo que sai da nossa boca. Será que tem sido palavras amáveis? Ou tem sido palavras amargas que tem saído da nossa boca? Será que o nosso olhar é um olhar de calma, de mansidão, passa o brilho do Senhor Jesus? Ou será que a gente está com esse semblante sempre baixo, amargurado, mal-humorado? Quantas pessoas não levantam de manhã mal-humoradas? Muitas. Mal sai da cama, você já não consegue conversar com a pessoa. Ou então você até levanta bem, só que no que decorre durante o dia, quando você retorna para casa, você não aguenta ver um filho seu vir para brincar, você não tem mais paciência, você não quer ter uma conversa com a sua esposa, porque você está até aqui de preocupação. É essa amabilidade que o Senhor está falando, que Ele queria ver no nosso semblante. Todos deveriam ver o nosso prazer de servir a Cristo no nosso semblante. Agora, nós estamos assim ou nós estamos como o mundo está? Vamos ver, Deus vai nos ensinando o tempo todo como que nós devemos agir para ter esse semblante, para ter palavras doces na nossa boca, para ter sorriso no nosso olhar. Abre a palavra do Senhor em João 15. Glória a Deus. João 15, versículo 11. Vamos ler do 10, que fica mais fácil para entender. Acharam? Tem gente abrindo aí. João 15, versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Nós podemos até ter alguns momentos de alegria, mas a alegria completa nós não temos alcançado. Agora ele fala assim: se obedecermos, e ele está dizendo, eu estou dizendo isso para que vocês alcancem essa alegria. Nós estamos na casa de Deus, a gente tem ouvido a palavra de Deus em pregação. Você liga a televisão, você tem pregação na televisão para te alimentar. Você liga o rádio, você tem louvor para te alimentar. Em todos os lugares, se nós quisermos, nós encontramos os mandamentos para que nós possamos ter essa alegria completa. Nós temos feito isso, mas nós não temos alcançado a alegria completa. Porque muitas vezes a gente ouve, mas a gente não se emprega. Você entende, mas você não obedece. Então nós não podemos reclamar que a nossa vida está dura, que nós temos muita dificuldade, que nós não estamos conseguindo enfrentar os problemas, que a tua casa está sendo destruída, que você não vive bem com seu marido, que teus filhos não te obedecem. Você tem buscado a palavra do Senhor? Você tem ouvido
a palavra do Senhor, mas você não tem vivido o que ela tem nos ensinado. E ele fala aqui que se você obedecer, você vai ter a alegria completa. Então, ensinamentos nós temos. Nós só não estamos absorvendo porque o nosso coração deve estar endurecido. Algo está tirando a nossa atenção. Algo está nos levando para outro lado. E nós vamos ver o que é que tem nos levado para outro lado. Abra a palavra do Senhor em Neemias 8. Versículo 10, só a parte B. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Amém? O que nós temos visto? Muitas vezes a gente acha que sorrir, gargalhar é significado de alegria. Você passa muitas vezes em frente de casas de pessoas, ou mesmo às vezes dentro da sua própria casa, e ouve risos, e acha que isso é alegria. E às vezes isso não é alegria, porque o mundo tem vivido uma alegria de aparência, uma alegria falsa. A pessoa coloca o som no último volume, num funk, numa batida, e acha que isso é alegria. A pessoa bebe para esquecer os problemas, para achar que tem alegria. Você pega hoje festas de jovens, é um absurdo. A bebida e a droga rola com uma maneira tão natural aos olhos de todo mundo, para se alcançar alegria. Será que é essa alegria que nós estamos falando? Será que é essa alegria que Deus fala aqui, que Ele nos fortalecerá? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus é que nos dá condição de nos preparar para tudo que nós temos que enfrentar. Nós não precisamos de música alta, nós não precisamos de bebida, nós não precisamos de droga, nós precisamos de Cristo. Aleluia. Nós precisamos da palavra dEle, nós precisamos da força dEle, nós precisamos do ânimo dEle. Eu passei por uma situação esse ano que passou, que eu vou citar uma outra situação que a gente fala do mau humor. Outro dia eu parei, estava o trânsito parado na Aricanduva, andando lento. Quando chegou no farol, eu fiquei parada no meio-fio, em cima da faixa. E ele não andou nem para frente nem para trás, eu fui obrigada a ficar ali. Só que o farol fechou para mim. E eu fiquei em cima da faixa do pedestre. Aí o pessoal tinha que atravessar, mas ia ter que desviar. Uma senhora parou bem na frente do meu carro, olhando como dizendo assim: você não vê que você está na faixa do pedestre? E pegou, deu 3 murros em cima do capô do carro. Eu olhei assim, eu falei: meu Deus, se às 7 horas da manhã essa pessoa está nesse estado, você imagina às 6 horas da tarde. Gente, que alegria você tem de viver se quando você levanta, você já está soltando toda a tua raiva, toda a sua revolta, numa situação tão boba, não é verdade? Então o que nós temos visto é muita gente viver uma alegria falsa. A pessoa precisa de subterfúgios para encontrar alegria, mas o Senhor fala que não, que é nele que nós temos que buscar a alegria. E a alegria do Senhor que tem nos dado o Senhor é bem diferente dessa que nós temos visto, né? Ela vem de dentro. Nem sempre o sorriso, a gargalhada é sinal de alegria. Mais do que isso, é a paz que nós temos dentro de nós que nos dá alegria. Porque quando você tem dentro de você, dentro do seu coração, uma paz, você encontra satisfação em tudo. Você encontra satisfação em todos que estão à tua volta. Você encontra paciência até com aquele que está fora da presença de Deus. Você encontra a palavra de Deus para auxiliar aquele que está precisando. Então a maior alegria que nós temos que buscar em Deus, em primeiro lugar, é a paz interior.
É dela que vai fazer brotar toda a nossa alegria de viver. É nela que você vai encontrar prazer em tudo que Deus colocar na tua frente. E por que nós não temos vivido isso? Se em todo lugar que nós estamos vendo aqui, a palavra de Deus diz que o maior prazer de Deus é que os filhos dele tenham alegria. E nós não temos vivido isso. Sabe por quê? Porque existem ladrões que roubam a nossa alegria. E nós estamos deixando esses ladrões fazerem parte da nossa casa, da nossa vida. Eu vou citar 4 ladrões. E vocês vão tentar identificar se isso não vive em volta de vocês. O primeiro deles, a circunstância, os problemas, as dificuldades. Filipenses 1,12 diz assim: quero ainda, irmãos, cientificados de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aqui Paulo está dizendo que todas as situações difíceis que ele passava, e passou muitas, só que em todas elas não era apenas para trazer sofrimento para a vida dele, era principalmente para que ele pudesse aprender e crescer no Evangelho. E às vezes quando a gente olha para a dificuldade, a gente olha o problema e a gente não vê o quanto a gente pode absorver dali para a nossa vida futura, para o nosso crescimento, para a nossa experiência. Se você verdadeiramente é um filho de Deus, você vai passar por provações, você vai passar por dificuldades, mas tem muitos cristãos que vivem as circunstâncias, são cristãos por circunstâncias. Se a gente observar, eu conheço assim 2 tipos. Tem aquele que na hora do desespero, na hora do sofrimento, ele busca Deus, ele jejua, ele ora, ele vai na igreja todos os dias, ele levanta falando com Deus, ele deita falando com Deus, até ele conseguir a vitória. A hora que ele consegue, acabou. Ele vira as costas e volta para a vida dele normal. É verdade. Agora tem o outro. Deixa eu lembrar aqui qualquer outro. É aquele que acha, porque ele é cristão, nada de ruim vai acontecer com ele. Quantas pessoas acham que vindo para a igreja, nada, Deus não vai permitir que nada de ruim aconteça com ele? Não, nós estamos sujeitos sim a todas as provações, a todas as dificuldades que qualquer um lá fora tem. A nossa diferença é a força que nós temos para enfrentar e a certeza que nós vamos ter de vencer. A fé naquele que nós acreditamos. Só que aquele cristão que aqui chegou achando que nada aconteceria, no primeiro vento ele desanima e sai da casa do Senhor. Então nós precisamos prestar atenção nos sinais, nós precisamos prestar atenção na palavra, nós precisamos buscar o Senhor e ter a certeza que é Ele que nos dá força para enfrentar, porque os problemas vão vir, e não pense que é pouco. Pelo contrário, quando o inimigo percebe que você está se entregando a Deus, que você está se dedicando a Deus, que você está abrindo mão das coisas do mundo para servir a Deus, ele vai vir mais forte para tentar não deixar você ficar na permanência de Deus. Então nós temos que estar preparados para isso. Ser cristão não é ser fácil, não é fácil, em nada. É mais difícil do que ser do mundo. O mundo tem muito altos e baixos e acha que isso vive as alegrias, mas nós podemos, se tiver a paz interior, ter alegria permanente na nossa vida. Amém? Paulo diz assim: eu não olhei para Cristo através das minhas circunstâncias, mas eu olhei para a minha circunstância através de Cristo. Essa é forte, essa é muito forte, porque se você ficar olhando para Cristo através do seu problema, você esquece de Cristo e olha só para o problema. Agora, quando você olha para o problema através de Cristo, você tem a solução. Aqui eu vou citar um testemunho que muitos já ouviram, que eu passei nesse ano com meu filho, que foi operado de última hora, com 20% só de chance de sobrevivência, do nada, não estava doente, não estava nada, não tinha nada. Entrou, não tinha 24 horas de prazo de atendimento. A sorte é que ele foi atendido nas 12 primeiras horas e acharam e detectaram o que era, mas a chance era mínima. Por nenhum momento eu pensei, meu filho vai morrer.
por nenhum momento, por mais que os meus não me deixaram transferir, não me deixaram levar, não me deixaram fazer nada, dali já foi para a UTI chamando os médicos para curar. Mas o que eu mais lembro, assim, que foi muito forte, não chorei, só para dizer que eu não chorei, eu chorei na hora que ele deu entrada no centro cirúrgico, porque a cara dele era de pavor tão grande, de um medo tão grande, que ali eu vi um homem de 32 anos como se fosse um bebê pedindo socorro para a mãe. Então aquela hora acho que qualquer coração de mãe, né, se quebra. Porque isso não está dizendo que nós temos a alegria do Senhor, que a gente não chora, que a gente não se entristece, não é verdade? Então aquela foi o único momento, não que eu não acreditasse que ele sairia de lá, mas de ver o desespero dele. E no dia anterior dele ter a alta, na véspera dele ter a alta, ele ia sair no sábado de manhã. Mas ele ia ter que vir para casa com sonda de alimentação e com 3 drenos, ainda era a forma que ele tinha que retornar para casa. E na noite anterior da alta dele, a sonda entupiu. E aí vieram falar que ele ia ter que descer novamente, ser dopado. Anestesiado para poder colocar nova sonda via endoscópica. E ele tinha ficado com a síndrome do pânico no hospital. Ele não podia entrar em sala nenhuma fechada, que ele corria para o chão e se cobria pedindo socorro que tirasse ele dali, do desespero que ele estava. E na hora que falaram isso, ele começou a dar murro na cama, ele batia com o pé quase estourando os pontos, chorando, eu não aceito. E eu para ele, calma. Falei para ele, vamos se apegar com Deus, tudo tem propósito com Deus. Eu falei para ele, vamos, quem sabe, ainda eu fiz assim para ele, que isso não está acontecendo, que é para você sair daqui sem isso. Ele falou, imagina, eu tenho que ficar 15 dias me alimentando dessa forma, agora no dia de eu sair eu vou ter que passar por tudo isso de novo. Aí eu comecei a clamar a Deus, porque eu falei, Senhor, eu não aceito, meu filho só vai sair do hospital a hora que ele não tiver nada, não tem sonda, não tem dreno, não tem nada. Eu não aceitava ter que levar ele para casa com toda aquela aparelhagem. Aí chamaram o médico, vieram, o que aconteceu? Tirou e ele foi embora para casa sem a sonda. Aleluia. Aquela hora, ali ele viu a mão de Deus. Ele não ele é batizado, mas ele está desviado. Ele, na hora, ele me agarrou, aí ele começou a soluçar. Ele falou, Deus fez um milagre. Agora, em nenhum momento eu duvidei que Deus iria fazer o milagre. Porque eu não olhei para a circunstância, eu olhei para Deus. Então, na hora da dificuldade, não olha para o problema. Acredita que você tem alguém que é muito maior que o teu problema e é Ele que vai te trazer a solução. Não é a mão do médico, não é a sua mão, é a mão de Deus que vai fazer a diferença. Só que se você não buscar isso, você olhar para a situação, você se envolve com a situação, você perde. É o que eu estou falando, eu não tinha que estar sorrindo naquele momento. A alegria não é o sorriso, não é a gargalhada, mas era a certeza que Deus ia me atender naquela hora e eu ia sair com meu filho ali perfeito. E para a glória do Senhor, ele está totalmente perfeito. Eu falei que eu não dei esse testemunho inteiro, porque ainda está faltando uma parte se concretizar. Eu estou esperando, quem sabe esse mês já resolve, aí eu vou dar o testemunho completo, que é a outra parte que Deus está fazendo, e eu não duvido, porque se Deus me colocou ali, se Deus tirou meu filho dali, é porque Ele tem coisas boas para mim. Amém? A palavra do Senhor diz assim, lá em Romanos 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo nas coisas ruins, nós temos que olhar que algo de bom Deus tem reservado para nós ali. Nunca olha para a coisa com a maldade. Sempre fala, se isso aconteceu, é porque algo melhor que isso vai vir. Você não só acalma o seu coração, você vai buscar realmente em fé essa outra solução. Amém? Tiago 1,2 diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Será que é motivo de a gente, quando está passando por provação, sorrir? Não, não é fácil não. Ninguém consegue na provação falar, eu vou buscar alegria, não é verdade? Outro ladrão, pessoas. Quantos de nós não temos mágoas, situações causadas por pessoas?
Nós temos perdido muitas vezes a alegria, não se damos com pessoas, às vezes dentro da própria família. Você deixa de viver a alegria, às vezes, de um lar, porque você tem ressentimentos. E pode ter certeza que você também causou muitos ressentimentos a outras pessoas. Porque aqui é uma situação de mão dupla. As pessoas nos fazem e nos entristecem. Nós fazemos e entristecemos as outras pessoas. Então não são só problemas que nos tiram a alegria de viver. As pessoas também conseguem apagar essa alegria, né? A palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra. Só que muitas vezes nós temos deixado essa luz apagada por causa de pessoas. Nós temos deixado esse sal amargar por causa de pessoas. Muitas vezes a gente tem seguido a lei do homem, olho por olho, dente por dente. Você fala, você toma. A gente estava ouvindo nessa música quando ele estava cantando, que a gente fala de dar outra face ali, né? Então, muitas vezes a pessoa olha a palavra de Deus e fala assim: eu não acho certo Jesus, porque ele toma de um lado, você tem que dar o outro lado. Não é dar a cara para bater a situação, mas é você saber perdoar. Quando a pessoa te faz um mal e você olha, aí a pessoa daí a pouco volta para o teu lado de novo, você dá uma segunda chance. Isso é dar o outro lado. Porque a pessoa muitas vezes fala assim: ela me fez isso, então eu não quero mais saber, eu não aceito, o que sair de mim agora é só para dar troco. Não, no troco não é você responder na mesma altura, é você reconhecer que o que aquela pessoa fez estava errado e que você é superior a ela para perdoar. Isso é dar a outra face, mesmo que a pessoa torne a te magoar. Se você tiver a alegria de Cristo, você não vai deixar ela te machucar. Amém? Filipenses 2 diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não é isso que nós temos visto. O mundo, quer levar vantagem em cima do outro. E a palavra do Senhor nos diz que nós temos que olhar para o outro como se ele fosse superior a nós. É duro, é difícil, né? Porque aí fora é tanta dureza de coração que a gente enfrenta, porque nós temos que viver no meio do mundo. Nós temos que ter contato com pessoas que não querem nem saber de Deus, não querem saber de amor, não querem saber de igualdade, não querem saber do teu problema, não querem saber de você, só querem saber deles. O quanto eles podem levar vantagem em cima de você. Isso é que o mundo tem apresentado. Só que o Senhor nos fala: olhe para o outro como se ele fosse superior a você. Gente, a alegria é fácil de ser alcançada? Olha quantas coisas nós vamos ter que enfrentar, quantas coisas nós vamos ter que tirar, quantas vezes nós vamos ter que abaixar a cabeça em amor, em humildade, para poder alcançar a alegria do Senhor. Não deixe que as pessoas roubem a alegria da sua vida. Nós temos que conviver com elas, amém? Terceira coisa que tira a nossa alegria. Abre em Filipenses 3. São as coisas materiais. Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Aqui a gente vê Paulo, quando ele declara que tudo que ele tem não tem valor nenhum, que ele abriria mão de tudo por Cristo.
E hoje o que nós estamos vendo é justamente o contrário. A gente corre sempre para ter mais. E por mais que a gente tenha, nós nunca estamos satisfeitos. Tem uma historinha que fala assim, que Abraham Lincoln estava andando na rua com 2 garotos. E Abraham Lincoln tinha na mão 3 nozes. E os meninos choravam, os 2 garotos chorando. Aí disse que uma pessoa chegou para ele e falou assim, por que os meninos estão chorando? Ele falou, para a mesma coisa que todo mundo faz. Eles querem, os 2 querem as 3 nozes. Você não se contenta em dividir. Você não se contenta em dar alguma coisa para os outros. Você quer tudo para si. E a nossa vida é assim. Você está no emprego, você ganha R$1.000, você vive com R$1.000. Você vai para um outro de 2.000, você briga porque você quer ser promovido. Aí você ganha 2. Você gasta os 2 vivendo a mesma vida que você vivia com 1.000. Você pode ganhar 20. Você vai gastar os 20 vivendo o mesmo aperto que você vivia. Porque hoje às vezes você fala assim, nossa, aquele homem é rico. Ele não tem problema. Ele tem porque a proporção dele só muda em proporção à sua. Mas a diferença, a situação é a mesma. Olha, eu lembro, eu tive muito dinheiro na vida. A questão de uns 22 anos atrás, eu ganhava naquela época R$20.000 por mês. Então, gente, eu não guardava R$100. O padrão de vida era lá alto, porque você está aqui, você gasta o que você tem aqui. A hora que você sobe, você quer mais. A hora que você sobe, você quer mais. A hora que você sobe, você quer mais. Isso quando você não tem Deus no coração. Porque você deixa que as coisas do mundo, a parte material, te absorva. Você não se contenta em ter um carrinho, você quer um carrão. Você não se contenta em ter uma casinha, você quer um casão. E assim, aí você não quer uma empregada, uma faxineira, você quer 2 empregadas. Então, você vai subindo o teu padrão de um jeito que você se apega às coisas e você se afasta de Deus. Aqui Paulo está dizendo que ele deixou todas as coisas como se fosse esterco para poder viver as coisas de Deus. O nosso apego, a nossa insegurança não é nas coisas, é em Deus que nós vamos encontrar. A nossa luta é muito grande, porque nós temos que lutar contra a nossa necessidade, não é verdade? Nós temos que lutar contra a corrupção. Nós temos que lutar contra a riqueza ilícita. Porque quantas ofertas vêm para a tua vida para você conseguir ganhar um dinheiro mais fácil, mas por um outro caminho. Não por aquele caminho que o Senhor tem traçado. E a maioria tem se vendido dessa forma. Usa às vezes até justificativas, mas eu não estou fazendo mal para ninguém, eu não estou prejudicando ninguém, mas você está fora da palavra de Deus, onde ele fala que não é nas coisas materiais que você tem que estar pegada, mas são nas coisas espirituais. E Jesus advertiu muito sobre isso, sobre os tesouros da terra, porque tudo aquilo que aqui a gente faz, aqui a gente fica, e não é com esse tesouro que nós temos que nos preocupar. Nós temos que ensinar a acumular os nossos tesouros nos céus, porque aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Do que você tem enchido o teu coração? Quando eu falei lá no início que a maior alegria é a paz interior, é essa que tem que estar dentro do nosso coração. E muitas vezes nós estamos trazendo dentro do coração tanta marca, tanta raiz de amargura, porque a gente não consegue perdoar. E isso não tem deixado a gente ser feliz. Você não pode ter alegria se você tem um coração preto, preso, aprisionado em situações ruins, aprisionado em pessoas, aprisionado na falta do dinheiro. Se o teu coração estiver preso nisso, você nunca vai encontrar a verdadeira alegria de viver. Último item, que seria o 4º ladrão, a preocupação. Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. O que seria a preocupação? Olha, nós vimos aqui que a circunstância, as pessoas e as coisas. O que é a preocupação? É você se antecipar de todas essas coisas. A gente sofre por antecipação. Você tem um problema de financeiro? Você tem um problema com uma pessoa? Você não dorme direito? Você não come direito? Ou quem tem tendência come demais? É assim, aquele que não pode, né, pastor? Emagrece. Aquele que deveria emagrecer come mais para engordar. Então, você vive o problema antecipadamente.
Então, no momento que às vezes você poderia estar tendo alguma alegria, você poderia estar tendo algum prazer, você poderia estar tendo um pouco de paz, não, você antecipa com a preocupação. Você fala, mas o mês que vem eu tenho aquela conta. Quantas pessoas em dezembro já não estavam preocupadas que janeiro ia ter material escolar, ia ter IPVA, ia ter... Muita gente, o mês passado, já estava se preocupando com isso. Com as coisas, com as circunstâncias, com as pessoas. Então nem viveu o dezembro se preocupando com o que ia acontecer em janeiro. Então se a gente conseguir controlar as circunstâncias, controlar as pessoas, saber equilibrar as coisas, você não tem as preocupações. Olha só, uma coisa envolve a outra. Agora, olha para você, o quanto nós temos deixado essas coisas nos consumir no dia a dia. Quanto você tem deixado de viver bem? Porque viver bem, gente, é fácil se você tiver Deus no coração. É muito fácil, porque você olha para o outro, você vai querer que o outro faça, você vai fazer para o outro aquilo que você quer que o outro faça para você, que é isso que o Senhor nos ensina. Você vai querer que o outro tenha aquilo que você gostaria de ter. A hora que a gente começar a olhar dessa forma, você começa a ter prazer em viver, e cada dia mais você vai ter sede de buscar a Deus, porque dia a dia Ele vai te dando mais força, mais força, mais força, até você conseguir viver a alegria completa dele. Amém? Abacuque fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alternativamente. A luta contra a circunstância é constante na nossa vida. Nós não temos como evitar isso. Nós vamos ter todos os dias. Nós precisamos sim aprender a lidar com elas. Nós podemos sim expulsar cada uma delas da nossa vida, principalmente dos nossos corações. Sermos um para o outro. Muitas vezes sonhamos e investimos muito em ter e esquecemos de ser. Ser um para o outro e principalmente ser em Cristo. Amém? Do mesmo versículo que nós começamos, nós terminamos. Filipenses 4, veja o que Paulo completa. Filipenses 4, do 4 ao 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Amém? Olha cada um o que tem vivido, como é que você tem sido dentro de casa, qual dessas situações você tem deixado roubar a tua alegria? Se são as situações financeiras, se são as circunstâncias, se são as pessoas. Sozinho vai ser difícil conseguir enfrentar tudo isso. Nós precisamos da força do nosso Deus. E muitas vezes você sozinho não consegue achar essa força. Por isso que nós temos uma igreja, por isso que nós temos uma casa de oração, por isso nós temos irmãos e temos pastores, para que a gente possa se unir em oração e buscar em Deus essa força para a gente poder continuar lutando contra todas essas situações. E quem quiser vir à frente, nós vamos estar orando nesse sentido, porque eu peço a Deus, nós temos o direito, como filho de Deus,
de viver a alegria completa do Senhor. Nós não temos desfrutado isso e nós nem imaginamos o quanto é boa essa alegria, porque a gente não chega nem perto dela, porque a gente vive as coisas do mundo, a gente vive o que está à nossa volta, aquilo que o Senhor me mostrou na hora que eu falei: o que o Senhor quer que eu leve para a igreja? E eu comecei a olhar as pessoas, e o que a gente vê? Muita tristeza, muita amargura, muito desânimo, muito crente prostrado, desistindo, desanimado. Que o Senhor nesta manhã possa estar falando ao coração de cada um de nós, amém? Que nós possamos desfrutar realmente e por completo da alegria do Senhor. Quem não tem conseguido sozinho precisa da ajuda, precisa de oração, para que Deus revele quais são esses ladrões que têm vivido na vida de vocês. Vem aqui na frente, eu vou pedir para os pastores estarem orando, amém? Coloque em pé, irmão. E você que não está sentindo essa alegria dia a dia, que você possa realmente vir à frente. Você que está aí, veio aí, tem a alegria do Senhor sobre a sua vida, estenda as suas mãos para cá. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, pastora Luciana. Em nome de Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és o Rei dos Reis, Senhor. Derrama, sim, Senhor. Derrama da sua alegria, derrama da sua paz, Senhor. Derrama do seu renovo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor. Repreende, Senhor amado, das mentes, Senhor, dos meus irmãos, tudo aquilo que quer colocar para baixo, tudo aquilo que quer trazer falência, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, que seja liberada, Senhor amado, da sua unção nessa manhã sobre essas vidas, Pai. E o meu irmão que não teve coragem, Senhor, para vir à frente também, eu oro a Ti, Senhor, eu oro a Ti para que o Senhor alcance, Senhor amado, essa vida, Deus. Eu oro a Ti para que o Senhor venha abraçar, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha confortar, venha envolver, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor. Nós pedimos a Ti, Senhor, que essa palavra, Deus, que nós recebemos nessa manhã, venha trazer libertação, renovo, regozijo, Senhor amado, diante de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus.